Olá, gente, o professor Vanderlei, para darmos aí continuidade ao nosso curso de CNC, fresamento. Hoje a gente vai ver a função de espelhamento, tá? Então, às vezes você tem repetições, né, na peça, principalmente em fresamento, né, para você aproveitar aí o seu bruto, né? Às vezes você tem 4 perfis iguais, né, distribuído aí de forma equidistante, vamos dizer assim, em relação ao centro. Então, a sintaxe, né, para o comando FANUC, para o dialeto ISO, é o 51.1, né, onde o X, né, é o eixo, né, em relação a onde que vai ser espelhado, tá, a partir dele, e do Y, né, ou do X ou do Y. Esse aqui é o código que a gente usa. E depois, quando a gente fizer, a gente tem que, né, para finalizar, modal, a gente coloca o 50.1 e tem que repetir o mesmo X, né? Se houve os dois ou se houve um só, você repete aqui, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, tá? Eu vou fazer depois passo a passo, mas só para a gente ter uma noção, né, do subprograma. É assim que está aí no manual da home, né? Vamos dizer assim, do comando FANUC. Então ele te dá aqui essa peça, né? E te dá aqui algumas coordenadas que dificultam um pouco. A coordenada aqui é 25, aqui não aparece, tá? Mas é porque cortou, então daqui é 25. Ele começa aqui um ponto que você vai ter que descobrir olhando aqui o subprograma dele. Então, para facilitar, gente, eu fiz o seguinte. Vamos aqui ver o programa principal, né? Você faz o programa principal, faz o subprograma. Lembrando também que você pode fazer um subprograma com atribuição aí de declaração de variáveis, né? Se assim desejar. Aqui costuma, já vou adiantar, tá? Quando você faz esse espelhamento e a rotação sem declarar variável, normalmente você vai ter que fazer 2 subprogramas. Porque na hora que ele volta aqui, ó, ele vem cortando desse lado. Eu já testei ele aqui, ele vem cortando aqui para fazer o próximo. Então a maneira dele não fazer isso, ou eu declaro variável aqui, tá? Ou então eu faço 2 subprogramas aqui, o que a gente vai ver, tá? Então tá aqui, né? O subprograma, que é o principal, né? Mesmo que eu faça um intermediário para chamar, esse aqui vai continuar assim. Então, a primeira coisa, vamos ver a sintaxe aqui, né? Então, você tem o 17, 53, até aqui novidade nenhuma, né? Aí você vem com o seu G01, você vai chamar o seu primeiro programa 2 vezes, né? Lá, você vai chamar 2 vezes o programa para ele arrancar menos 5, tá? Seria uma possibilidade, né? Tem que ver se vai dar certo. No simulador não deu, tá? Para fazer assim, eu tive que fazer mais um subprograma aqui. Ou P, tá? 1001, desculpa, que é o programa, o L2. Do simulador SSNC funciona assim. Assim funciona na nossa máquina lá no Cefet, tá? Aí eu chamo aqui, ó, o X51.1. Em quem que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer em torno do X. Então ele vai vir no X aqui, ó, tá? Então sempre em torno do X, tá? O primeiro. E aí, então, aí depois que eu vou espelhar em torno de X, eu chamo o programa de novo, para ele fazer toda a sequência aqui, tá? Chamei o programa, ele fez, né? Primeiro eu chamei ele aqui, ele fez. Agora eu espelhei, né? E chamei o programa. Agora eu vou cancelar o espelhamento em X e vou fazer um em Y, tá? Aí fiz um em Y, que é do lado dele aqui, né? Ele tá do lado aqui, ó, tá? Depois eu vou cancelar, eu fiz o de Y, né? Agora eu venho aqui, ó, e chamo o programa, ele faz, tá? Agora eu vou chamar o de X novamente, tá? Eu não vou cancelar por quê? Porque eu vou jogar os dois para X, para baixo, tá? E aí eu chamo o programa novamente e venho aqui, ó, agora eu cancelo os dois, tanto o X quanto o Y. Dou o Z60 para subir o M30. Aí agora eu vou fazer o programa. O que eu fiz aqui? Eu joguei lá no CAD, peguei os valores e fui colocando os pontos aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então aqui eu até repeti, esse ponto P1 foi repetido 2 vezes, que ele está aqui também, tá? Mas como, né, às vezes a gente faz aqui por tentativa, não tem problema não, tá? Então tá aqui, ó, primeiro você vai fazer uma chamada com ele aqui, incremental, com G91, com Z-5, né? Eu quero que ele arranque 5 por vez, depende do caso, se for 3, pode arrancar 3, pode arrancar 2,5, né? E você faz 4 vezes com 2,5. Aí você chama agora o G91, aqui faltou, não, aqui não é tudo bem, tá? Porque o X35, Y25 vai ser esse ponto,
a fresa sua pode ficar no meio aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu peguei uma fresa de 12 aqui. Aqui ela vai fazer um raio de 10, aqui ela vai fazer um raio de 5, tá? Mas como ela está fazendo por dentro aqui, ó, né? Então essa parte aqui ele consegue fazer. Se ele estivesse fazendo por aqui, ó, essa parte côncava, ele não conseguiria fazer, né? Mas aqui ele consegue fazer, tá? Então, olha lá, o G41, X35, o Y15. Agora eu vim para esse ponto aqui, ó. Então aqui eu já tenho que compensar minha ferramenta, que ela vai ficar um pouco para lá, que vai pegar só a aresta dela. Como ela está à esquerda da peça, quando ela vem para cá, então é o G41. Aí ela vai para o X35 e Y15, tá aqui, ó, Y15, perfeito? Aí nós vamos para o ponto 3, P3, tá? Aqui eu vou fazer com G03, esse aqui que é maior, tá? Faço com G03, então pego o Y aqui no final, que o Y é 35, tá aqui, ó, porque era 15 mais 1 é 35, e o X, né? O X não precisa, que é o mesmo de cima, R10, perfeito. Agora eu venho para o ponto P5, né? Que é o G01, porque aqui está para o G03, eu tenho que chamar de vale de novo. Então ele vai até para o ponto P5, que é o X50. Tá? No Siemens, ele não deu certo para o P5, eu tive que pular direto para o P6 e colocar uma vírgula. Não, lá eu coloco RND. Aqui eu poderia fazer também, né? Poderia colocar direto para o ponto P6 e colocar uma vírgula e colocar aqui R, né? R6 e colocar o valor final aqui. Tá? Fui para o ponto P6. Aí eu venho para o ponto P7, que é o Y80, tá? Depois ele faz nesse sentido aqui, ainda é sentido anti-horário, G03, o X25, olha lá, o Y mesmo, 80. Não preciso repetir, R10. Aí ele vem aqui para o ponto 9. Por que aqui é 23? Ó? Porque aqui eu tenho 15, né? E o raio aqui é 8, 15 mais 8, 23. Então ele está aqui no 23. Aí depois ele vai fazer isso aqui com G02, tá? Você não precisa fazer isso com G02 e nem colocar esse Y23. Você pode descer do ponto P8 direto para esse ponto aqui quando eu especifiquei, tá? Seria aqui o final, né? Tá? Para ele fazer esse ponto P10. Para fazer esse ponto P10, você pega as coordenadas que estão aqui, ó. Tá? O X25 e o Y15. E coloca R8. E depois você chama ele até o P2 aqui, ó. Tá? Aí esse aqui seria o P2, até o X35. Tá? Depois eu venho aqui e volto para o P1 novamente e coloco o M99, tá? Então, fatalmente, se eu fizer assim, a hora que ele passar aqui, ele vai arrancar um pouco de material. Eu vou ter que fazer aí um subprograma. Tá? Então, como que vai ser o subprograma? Então, para não mexer nesse programa principal, eu mudei o número aqui. Ó. Aquilo que a gente fez, eu chamei ele de 1002. E um subprograma pequenininho aqui, ó, de 1001. Eu coloco um G0, X35, 25, G01, Z0, F200, né? Aqui tá. Se eu colocar aqui esse X35, eu posso arrancar isso daqui, tá? Eu coloco o F600 aqui, ó, e posso arrancar essas coordenadas que estão aqui. Tá? Mas por que foi interessante fazer isso aqui? Agora ele vai chamar o programa para repetir duas vezes, né? Com menos 5 ele vai até menos 10. Porque depois ele volta com Z5, um e para o outro, antes de eu chamar o espelhamento. Porque senão ele vem cortando, né? Porque aqui ele ficou no no Z-5. Tá? Então, isso aqui então, favorece. Então, ou você faz assim, ou você declara uma variável aqui, coloca, né? Variável 1 igual a menos 5 e manda repetir. A hora que ela ficar menos 10, você faz o while, né? E como a gente fez no anterior, tá? Então aqui está o programa FANUC. Esse aqui não precisa colocar, né? Porque eu já coloquei aqui, talvez aqui, deixa eu ver se eu coloquei X35 e Y25, esse aqui, tá? Eu posso colocar o F aqui e esquecer disso aqui, tá? E esse G90 para baixo, tudo ok, tá? E aí a gente vai, como que a gente faz isso no Siemens, tá? O Siemens, se eu for fazer ele no Shop 1000, vai ficar mais fácil, tá? Esse espelhamento é bem tranquilo de fazer lá, mas, né, é aquela história, vamos mostrar como que a gente faz ele manualmente. Aqui você não tem esse Shop 1000 na sua máquina, né? Tá? Ou, né, a sua máquina também não conversa com esse Sinutrem, né? Não é compatível, então você faz aí, tá? E outra coisa, você quer fazer uma pesquisa, quer fazer alguma coisa, quando você faz manual, a coisa fica um pouco mais na sua mão, né? Você decide aí a trajetória, tá? Então é interessante também. E tem pouco material sobre isso, né? Então aqui a gente procura alguma coisa, vai fazendo, né, uns testes até acertar aqui. Então ele faz o seguinte, ó, você decide o plano certinho, você chama o programa aqui L10, tá? Aqui também, se você fizer manual, você vai fazer um subprograma também,
Tá? Se você não fizer um subprograma, você tem que fazer com declaração de variável. Tá? E aí você chama então aqui o mirror, tá? O mirror x0, porque a gente vai fazer em torno do x para cá. Ó, tá? Aí eu chamo o programa de novo. Tá? Aí eu vou fazer em y. Por que eu chamei a mirror? Né? Porque o sentido aqui vai inverter. Ó, tá? Então eu chamei em y. Né? Não, ele fez em x, né? Fez em x. E depois agora ele vai fazer em y. Né? Tá? Então eu tenho que colocar a mirror, né, para ele fazer sentido trocado. Depois eu faço mais uma em y, né? Tá? Aqui, agora que eu coloco mirror, né, y0, ele vai fazer então relação ao sentido, ao eixo y. Tá? Então é porque precisou, né? Eu fiz uma vez no eixo x, eu fiz a segunda vez no eixo y, tá? Só com sentido trocado, e depois eu faço novamente, né? No sentido, na verdade, esse mirror y0 aqui, ó, ele vai acabar quebrando essa mirror aqui, ó, tá? E depois eu vou chamar o L10, não, desculpa, não vai não, tá? Ele vai fazer aqui, a hora que eu colocar aqui o mirror, eu vou desativar todo o espelhamento, tá? Aí eu venho, tá? Mas aí a gente fez ali, vocês vão confirmar, tá? Esse espelhamento aqui, né? Você colocando o mirror aqui, ele dá certo, né? Espelhamento do eixo y é o sentido é trocado em y. Porque o sentido, né? Você tá aqui, ele tem que virar pro outro lado, né? Bom, mas o segundo que ele faz é esse aqui. Depois em y ele faz isso. Então a gente vai entender isso na hora que a gente fizer a prática lá. Bom, vamos lá. Então aqui eu estou fazendo o programa principal, né? Fazendo para o Siemens, então veículo 17, 50, coloquei uma ferramenta de 12, 54. Eu chamei o programa agora, eu fiz um subprograma aqui com L13, tá? Esse L13, eu fiz ele, vamos dizer assim, eu declarei variável para ele mesmo fazer duas vezes, tá? Então aqui, ó, eu copiei exatamente como estava lá, tá? Então eu fiz o mirror em relação ao x, tá? Coloquei o L0. Depois eu fiz o mirror em relação ao y0. Copiei, né? Chamei aqui a minha subrotina. Fiz um outro, agora é mirror, né? No y0. E depois esse mirror aqui para quebrar, tá? Então faltou aqui um L3 aqui embaixo, que a gente vai confirmar aqui no programa que eu já copiei direto de lá, tá? Aí você vem fazendo aqui então a sua subrotina. Então eu coloquei aqui, né? Posicionei ele nesse ponto aqui, ponto inicial, sem compensar raio, declarei uma variável com menos 5, enquanto ele for maior ou igual a menos 10, então ele vai descendo, né? A hora que ele ficar menor que menos 10, né? Aí ele para. Ele não vai chegar, não vai ser menor que menos 10, ele vai parar. E aí eu venho com então o meu G01 vai ser o Z igual a R1 com F de 200, né? Milímetros por minuto. Compensa a ferramenta para ele chegar no ponto P2, tá? E agora tranquilo, o que muda aqui com o G03, ó, o Y35, eu faço com CR10, ó, tá? Outra coisa que mudou, e a hora que chegar aqui, ó, no meu ponto P6, eu não tenho ponto P5, eu vou direto para o ponto P6, então o ponto é aqui, ó, tá? Então é o X45, tá? E o Y35 estava lá, ó, tá? É o mesmo, é um pontinho aqui onde cruza as duas. Que quando eu fiz com esse X03, ele apresentou uma falhazinha aqui, a gente viu que não ficou, né? Não ficou aqui com o perfil legal, tá? Então chegando aqui também, ó, eu fiz a mesma coisa, do P8, ele foi logo para o P10, ó lá. Ele foi para o Y15, ó, tá? Chegou o Y15 e com o X25, e colocou o RND aqui igual a 8, diferente lá com o outro que você coloca a vírgula, coloca o R, tá? Esse aqui tinha que apagar, tá? Porque se eu usei isso aqui não tinha necessidade de fazer, tem que apagar. Tá? O G40. Então vamos ver como que ele ficou aqui, ó, tá? Esse aqui tá mais correto, né? Porque eu corrigi aqui, eu não voltei corrigindo lá, talvez no outro. Então vamos lá, ó. Então aqui eu coloquei, tô vendo? Ó, o primeiro você não tá fazendo aqui, né? No quadrante 1,
vamos dizer assim, né? E aí você, então, fez no quadrante 1, chama a subrotina, vamos espelhar em X, tá? Depois desse espelhamento em X, aqui na simulação a gente vai ver aonde que é. Enquanto isso eu já vou carregando aqui tá? Então aí ele chama o espelhamento em torno de X, tá? Normalmente ele faz nesse quadrante aqui, ó, quando eu faço em X, tá? É porque a gente confunde, né? Esse eixo aqui é o X, esse eixo aqui é o Y, tá? Mas esse Y está falando que Y ele desce, né? Então deixa eu só que ele voltou, que apareceu, mas não está na hora não, deixa eu continuar aqui minha apresentação. Então, ó, ele veio aqui, então, eu chamei o primeiro, fiz com mirror, tá? Depois eu vou espelhar em Y, mas invertendo aí, né? Tá? E depois, toda vez que eu chamo o mirror, o L tem que estar embaixo, tá? Então são três, né? Três espelhamentos, para já o primeiro que eu fiz, então um aqui e dois aqui embaixo, né? Tá? Então eu fiz aqui em X, depois eu inverti para Y, tá? E depois eu tenho que fazer mais um para Y. Aí chamo L13 e esse mirror aqui ele vai cancelar, né? Resetar todos os outros, aí eu venho com X80, tá? Então, tranquilo. Ó, e aqui eu fiz, né, o subprograma lá, tá? O subprograma porque agora a gente já está craque aí nessa parte de, né, declarar variável, então parametrizado a gente fez esse aqui, joga só uma vez, tá? Eu fiz, primeira tentativa foi fazer ele normalmente, sem parametrizar, mas aí ele vinha cortando aqui do lado, mesmo eu colocando aqui, ó, L13P igual a 2, ele vinha cortando, tá? Então vamos ver aqui como que ele ficou. Então vou ver aqui, Program Manager, né? Aqui eu fiz as subrotinas, tá? Então eu fiz primeiro aqui a L13, que é a parametrizada, tá? Tudo aí. Agora eu vamos aqui em peça, ele tá aqui, ó, espelhamento manual. Eu fiz a primeira, tá? Vamos lá, a primeira, vou abrir. Aqui, ó, tá? Com a mirror aqui, com o mirror, tá? E vamos ver agora a ferramenta, vou colocar uma ferramenta de 12. Vamos ver como que ele comporta em relação ao espelhamento. Vou colocar uma vista 3D aqui. Então primeiro eu fiz em X, tá vendo? Aqui em X ele põe do lado. E depois ele faz invertido em Y. E depois em Y de novo. Então esse é o procedimento. Ele fez duas vezes, tá, gente? Vamos mostrar agora o espelhamento manual 2 que eu fiz. Só que eu vou abrir ele aqui. Tá vendo, ó? Eu chamei ele aqui com L15, tá vendo? Só que esse L15 é o sub 1 e depois o L14 vai ser o sub 2, tá? Então, tranquilo. Agora aqui eu não fiz ele parametrizado. Então vamos lá. Olhar aqui em subprogramas para criar, né? Eu fiz aqui o L14 ou o L15 primeiro, que é o primeiro subprograma pequenininho lá. Então esse programa pequenininho aqui, ele vai chamar o L14 duas vezes, tá? Coloquei Z5. Tá? A extensão aqui, tá? É subprograma, faz o subprograma, tá? Então ele né, file de arquivo aqui subprograma. Então vamos lá, deixa eu mostrar o outro aqui. Program Manager, o L14, né? Que foi então o programa lá com G01. Eu posso colocar aqui o Z igual ao incremental menos 5, que é característico da Siemens, e posso colocar também aqui, eu vou fazer aqui, depois eu volto, aí eu vou colocar lá o G91 igual a Z-5, tá? Pra gente ver. Então, perfeito, ó. Tá vendo que aqui, a hora que eu faço aqui, eu termino no último ponto lá, mas sem puxar pro Z5. Então, vamos ver aqui como que ficou, só que eu tenho que voltar ali, ó. Eu fiz aqui o espelhamento manual 2, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a simulação dele. Também deu certo. Primeiro, segundo, tá? Subiu e desceu certinho.
terceiro. Bom, vamos ver se o que eu falei lá está correto. Então vou vir aqui no programa, vou vir aqui no LE14, né? Eu vou abrir ele, eu vou trocar isso aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui o G91. G91, G01, Z, vou dar um espacinho aqui, Z, menos 5. Aí aqui eu já quebro ele de novo, que eu já ponho o G90, coordenada absoluta. Eu volto lá em Programa Manager, né? Program Manager, espelhamento manual e vamos abrir e vamos simular. Não deu certo não, tá? Erro de sintaxe no Z mesmo. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada lá. Então realmente, vamos lá. Eu mudei aqui, foi o meu L14, né? Então, G91, G01, aqui ó, sobrou um Z, só isso, tá? Então Z menos 5, assustei, não dá certo agora. Vamos ver se vai dar certo, né? Então vamos lá. Program Manager, espelhamento manual 2, abrir e simular. Quando aparece pontinho vermelho aqui é porque já deu zebra. Deu zebra de novo. Z menos. Então realmente acho que agora ele não aceitou. Então vamos lá. L15, né? Vamos abrir aqui o L15, não, L14. Vamos ver se eu ainda fiz alguma coisa. Não, G91, Z01, Z menos 5. Então ele não aceitou com G91 aí, tá? Então tem que ser daquela forma mesmo, porque aqui já não tem mais erro. Z menos 5. Incremental. Então a questão aqui é fazer F200. Deixa eu só tirar esse F200 para ver se isso... Não vai adiantar nada. Então vamos lá, vamos colocar um incremental aqui de novo. Que é simples, né? Então vamos lá, G01 Z igual a IC incremental, e aí eu abro parênteses e coloco menos 5. E vou finalizar ali, vou dar um F de 200. E vamos lá no Program Manager, né? Para ver se eu não fiz mais nada aqui de errado. Abrir e simular. Agora vai. Então é isso mesmo. Ele não aceitou lá o G91, tá? Então tem que colocar. Tá, gente, eu vou parar esse vídeo agora e na sequência eu já vou fazer um vídeo sobre eu fazendo isso aqui usando o Shopmill, tá? Então até o próximo vídeo.